Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje nós vamos abordar aqui um tema bastante interessante para o nosso estudo, para aprendermos mais da palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte maneira para a igreja de Jesus Cristo que se encontra em Roma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu pergunto para você, meu querido, você sabe realmente o que significa quando Paulo ele fala dessa forma para a igreja de Roma? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Se você não sabe, então não saia daí. Fique até o final do vídeo, porque é esse assunto que nós vamos abordar nesse ensinamento. Eu vou trazer aqui detalhadamente tudo sobre esse versículo, para que assim nós venhamos entender realmente o que Paulo ele quis dizer para a igreja que está em Roma e que nós podemos pegar como exemplo para a nossa vida até os dias de hoje. Então, não saia daí, fique até o final do vídeo e seja edificado pela palavra de Deus. Meus irmãos, olhando para esse texto a qual nós lemos agora, nós vamos ver aqui claramente, né, o que o apóstolo Paulo ele diz para a igreja que está em Roma, que todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis e os maiores sofrimentos na vida de quem ama a Deus, irão colaborar para o seu bem. E é essa afirmação que intriga a maioria dos cristãos. E é por isso que eu quero aqui dividir esse versículo em algumas partes, para que assim nós possamos compreender melhor este versículo. Sabemos que Deus age. O que crê em Deus sabe que Ele está no controle e que age em seu favor, mesmo que as circunstâncias aparentemente digam ao contrário. Em todas as coisas, Deus atua sobre tudo e todos, principalmente nas aflições que enfrentamos. Ele move sobre todas as coisas, pois tem soberania e poder sobre todos os acontecimentos e todas as pessoas, para o bem. Deus não deseja o mal para ninguém, pelo contrário, mais do que nós mesmos, Ele quer efetivamente o que é melhor para cada um dos seus filhos. O bem maior é sermos mais semelhante a Cristo. Romanos 8, 29. A Bíblia vai dizer: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Daqueles que o amam. Amar a Deus é diferente de simplesmente simpatizar-se por Ele ou pela sua causa. O amor a Deus envolve admiração, auto-entrega, obediência, afinidade e renúncia dos que foram chamados. Esses que amam a Deus sobre todas as coisas foram chamados por Ele. Não são melhores ou mais especiais que os outros, apenas receberam um convite para a graça. São capazes de amar somente porque foram amados primeiramente por Deus. Amam por causa do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, de acordo com seu propósito.
Os que amam a Deus foram convidados para um propósito excelente. Os que amam ao Senhor fazem parte do plano supremo de Deus. Todas as coisas são controladas por Deus para o cumprimento do seu propósito maior. Precisamos entender que a vontade de Deus não é simplesmente nos livrar do sofrimento, mas livrar-nos do que nos causa o sofrimento. Ele quer nos livrar da escravidão do pecado e das suas consequências eternas. Então, meus irmãos, todas as coisas incluem as coisas ruins também. Mesmo parecendo estranho, tudo que acontece no decorrer da nossa existência, quer seja boa ou ruim, irá cooperar para o nosso bem, se é que amamos ao Senhor nosso Deus. Eu quero trazer aqui, irmãos, rapidamente, um breve testemunho meu, a qual vamos ver aqui e entender que realmente todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, sendo boas ou ruins, mas vão cooperar. Outrora, antes de eu conhecer a Cristo, aproximadamente 13 anos atrás, eu era uma pessoa que eu era envolvido somente em coisas erradas. Eu era viciado em droga, em bebidas alcoólicas, prostituição, em jogatinas. Só fazia coisas mesmo que não agradava a ninguém, né? Principalmente a Deus. Então ali, meus queridos, na maioria das vezes, com certeza, só ocorria coisas ruins na minha vida. Quantas vezes, por causa desses meus vícios, eu desrespeitei os meus pais, acabei brigando com eles, xingando eles. Eu louvo a Deus ainda porque, pela graça dele, né, eu nunca levantei a mão para os meus pais. Mas mesmo assim, quantas vezes eu não discutia com eles devido à situação a qual eu vivia. Então, tudo isso, meus amados, era coisa que é ruim, desagradável, principalmente para mim. Mas foi devido a essas coisas que eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo. Porque foi quando eu estava no fundo do poço, que eu não havia mais saída, que eu achava que não tinha mais jeito, mais solução, onde cheguei a um ponto de até mesmo pensar em tirar minha própria vida. Foi nesse momento, foi nessa hora que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer a Cristo e ali aceitar Ele como meu único e suficiente Salvador e começar ali uma nova vida com Cristo. Começar ali uma nova vida diante de Cristo Jesus. E ali, meus amados irmãos, para a glória de Deus, hoje aí 13 anos convertido, firme na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, tendo essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui nesse canal, fazendo esses vídeos, trazendo ensinamentos da palavra de Deus. Mas tudo isso, irmão, aconteceu porque lá atrás, tudo de ruim que ocorreu na minha vida cooperou para o bem, para o meu bem, porque hoje estou aqui na presença de Deus. Então é muito importante nós entendermos aqui nesse texto que Paulo, ele era bem claro quando ele fala todas as coisas. Então, meus queridos, não significa que nós não vamos passar por momentos ruins, difíceis, por situações difíceis, como eu li aqui. É todas as coisas, tanto os momentos ruins como os momentos bons. Tá certo que nós não vamos compreender na hora que nós vamos estar passando por esses momentos ruins, difíceis. Mas lá na frente, nós vamos entender que esse momento cooperou para o nosso bem diante da presença de Deus. Amém, meus queridos? E nós, tendo isso em mente, agora eu quero aqui passar para vocês algumas perguntas e respostas utilizando o contexto descrito no capítulo 8 de Romanos. Primeira pergunta:
coisas ruins não deveriam acontecer somente com as pessoas más? Perante Deus, somos todos pecadores e indignos. Por mais que a maioria de nós considere que um assassino ou outro criminoso cruel seja pior que nós, a Bíblia nos mostra que todos somos imperfeitos e injustos, igualmente merecedores de castigo e condenação. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. A Bíblia vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, toda a humanidade está sujeita à consequência do mal que todos cometem. Assim, pessoas más e as que se acham boas vão sofrer as consequências do pecado. Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda pergunta: então não há saída? Estamos todos condenados? Para todo pecado há consequências, e em justa medida, cada um irá colher o que plantou. Apesar disso, Deus é misericordioso e, com sua graça comum, estendida sobre toda a humanidade, convida a todos os homens para a salvação. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Quem aceita e se arrepende de seus pecados passa a receber graciosamente, pelos méritos de Jesus, a maior de todas as bênçãos, a salvação eterna e o perdão, juntamente com outras dádivas em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Terceira pergunta: e aquelas pessoas que rejeitam deliberadamente a Deus e decidem fazer o mal? Essas pessoas têm uma mentalidade carnal, reprovada por Deus, e acabam por se tornar inimigo de Deus. Romanos 8, 5 e 9. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
Então aqui, meus queridos, nós vemos o quê? Que todos aqueles que agem, né, na vontade da carne, eles são que eles são inimigos de Deus. Porque todos que fazem a vontade da carne, como diz aqui na palavra de Deus, eles não fazem, não agradam a Deus. E todos aqueles então que é guiado pela a carne, eles se tornam que inimigo de Deus, porque eles não conseguem agradar a Deus. Somente aqueles que realmente agem com o Espírito Santo de Deus. E como diz a palavra aqui, se é que realmente o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, se nós realmente temos esse Espírito em nossas vidas, nós temos que agir através do Espírito Santo e não da nossa carne. Mesmo tendo a revelação de Deus e as suas consciências lhe alertando sobre o que é certo e errado, essas pessoas decidem viver independentes do Senhor Jesus e são indesculpáveis. Romanos 1, do 18 ao 21. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Caso não se arrependam e creiam, essas pessoas serão castigadas e receberão a punição eterna pelos seus pecados. Mateus 25, 46. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém, os justos para a vida eterna. Esses são, sem dúvida, os piores de todos os castigos. Não pertencer a Cristo e receber a condenação e a ira de Deus. Romanos 2, 8 e 9. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que conservam egoísta, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Quarta pergunta: por que depois que aceitamos a Cristo, coisas ruins continuam acontecendo em nossas vidas? Ele não poderia nos poupar de todo sofrimento? Deus não nos prometeu um mar de rosas. Se assim fosse, muitos iriam buscar a Deus somente para obter dele este benefício, e não por amor e fé. Se Deus quisesse somente poupar os seus filhos da dor, poderia simplesmente levar os cristãos para o céu, depois que estes se arrependessem e o aceitassem. Assim, os cristãos iam automaticamente desfrutar do descanso e gozo eterno, sem ter que passar por sofrimentos nesta vida. Mas a vontade de Deus para seus filhos envolve ter vida com Cristo em momentos bons e também nas adversidades da vida. Envolve confiar na sua graça e ter alegria nele, até mesmo em meio ao sofrimento. É assim que nos tornamos totalmente dependentes deles. Quando os que amam a Deus vivem assim, testemunham ao mundo que o bem supremo não é ausência de sofrimento,
mas sim ter Cristo em seus corações e ser semelhantes a eles. Enquanto estivermos neste corpo mortal, estamos sujeitos às mesmas fraquezas e dificuldades que qualquer outro ser humano. Romanos 8, versículo 10 e 11. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu espírito que habita em vós. Quinta pergunta: como é que coisas ruins que nos acontecem podem servir para o bem? Humanamente falando, é quase impossível entendermos essa lógica, mas quem é que compreende a mente de Deus? Romanos 11, 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Então, meus queridos, aqui no início da quinta pergunta, nós já vamos aprender o que aqui? Que é impossível, né, nós conhecer os planos de Deus. Nós vemos aqui em Romanos 11, 34, que ele faz aqui, né, duas perguntas. Né, que quem conhece a mente de Cristo? Ninguém, meus queridos. Cristo, Deus, com certeza, ele conhece a nossa mente, mas nós não temos como conhecer a mente de Cristo. Então, como eu li aqui no comecinho, humanamente falando, é quase impossível nós entender esta lógica. Mas, em Cristo Jesus, sabemos que todas as coisas são possíveis. É muito complicado para qualquer pessoa compreender como é que uma situação de dor, falta, perda, angústia, injustiça, aflição ou tristeza poderá trazer alguma contribuição para alguém. De fato, mesmo sem entender completamente, isso deve ser aceito pela fé e não pela razão. Toda aflição terá o seu final, e a glória de Deus será revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então nós vemos aqui, meus queridos, né, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Roma que ele está absolutamente convencido, né, de que os nossos sofrimentos, nossas angústias, né, do presente não pode ser comparado com o quê? Com a glória que em nós será revelada. No momento, quem passa pelo sofrimento não consegue enxergar como poderá extrair algo de bom daquela situação, mas no fim poderá compreender qual o propósito de Deus por trás de todo esse sofrimento. Sexta pergunta: como entender tantas catástrofes naturais, doenças e mortes? Infelizmente, todos os seres criados, incluindo a natureza, sofrem os danos colaterais do pecado praticado desde o princípio pelos homens. Romanos 8, do 19 ao 22. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à
inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. As adversidades, doenças, destruição e mortes são consequência do pecado e do mal que dominam este mundo. Esses danos e sequelas nos causam tamanho assombro, porque, em contrastes, temos em nossa mente um grande desejo pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. De modo geral, não gostamos de pensar que o corpo físico, bem como toda a natureza, se deterioriza a caminho da morte. Todos aguardam o dia da redenção final, mas até lá, todos nós estamos sujeitos a danos, doenças e problemas diversos, inclusive os que amam fielmente a Deus não estão isentos de sofrimentos, doenças e aflições. O próprio Senhor Jesus nos alertou que nesse mundo sofreríamos aflições. João 16, 33. Mas que nele teríamos paz. Tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Sétima e última pergunta. Mas como os cristãos podem suportar as dores do mundo? Os cristãos podem resistir aos males do mundo porque têm consigo o Deus soberano. A diferença entre os que amam a Deus e os que não amam é a certeza, pela fé, que Deus está presente mesmo em meio às lágrimas. Os cristãos conseguem suportar ao sofrimento não pela própria força ou capacidade, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo. A esperança que nos liga ao Pai de amor nos sustenta. Romanos 8, 23, 25. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Além disso, o Espírito de Deus habita em nós. Pela fé temos um Consolador que nos fortalece e advoga as nossas causas de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio da palavra. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade
com a vontade de Deus. Os que amam a Deus podem continuar firmes em sua confiança, pois, apesar dos sofrimentos deste mundo, Deus permanece sempre conosco. Romanos 8, 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui, meus queridos, nós vemos o quê? O apóstolo Paulo fazendo duas perguntas para a igreja de Cristo que está em Roma. Que conclusão nós tomamos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui nós sabemos o quê? Que nós não temos, meus queridos, que nos preocupar com essas situações. Nós não temos aqui que nos preocupar com os fatos que estão acontecendo. Se nós realmente amamos a Deus, confiamos em Deus, estamos vivendo na presença de Deus, independente da luta, da prova que nós passarmos, o Senhor ele vai estar conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Isso não significa que nós estamos livres das lutas, das provas, do sofrimento, das doenças. Não é isso. Nós estamos sim sujeitos a todas essas coisas. Porém, meus queridos, se Deus ele está com nós, Ele vai nos ajudar a passar por essa situação. E lá na frente, com certeza, Ele vai nos dar a vitória. Isto significa que aquele que está presente hoje e continuará para todo o sempre, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a perseguição, perigo, nem mesmo a morte. Você nem consegue imaginar o que Deus tem preparado para os seus. Excede o nosso entendimento humano. O seu plano e propósito extrapolam as nossas noções de tempo e espaço, incluindo a própria ideia de vida. Romanos 8, 38 e 39. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos aqui, meus queridos, que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Se nós realmente amamos a Deus, se nós realmente estamos vivendo na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus. E diante desse versículo de Romanos 8, 28, nós aprendemos aqui, meus queridos, que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, meus queridos, sem exceção. Todas as coisas realmente vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, permaneçam firmes no caminho de Cristo. Continue firme com Deus, amando o Senhor sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, como diz aí o mandamento do Senhor. Que se assim fizer, meus queridos, independente da situação que você estiver vivendo, independente da luta e do sofrimento, tudo vai cooperar para o seu bem na presença do Senhor. Então, meus queridos, vale a pena viver com Cristo, sendo-lhe sempre fiel em amor, aguentando firme nas provas e sofrimentos, porque no fim iremos gozar de uma eternidade gloriosa na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus queridos, esse foi o estudo de hoje. Espero que vocês realmente tenham gostado do estudo.
E o mais importante de tudo, que vocês realmente tenham aprendido o que foi passado nesse estudo, o que foi ensinado aqui para você nesse estudo. Porque se você conseguiu entender, certamente, meus queridos, vai ser de grande avalia para o teu crescimento na presença de Deus. E a Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então receba esse estudo e que você possa realmente crescer cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus e que nós possamos estar aqui juntos novamente no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém, meus queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.